Bom dia, candidata Janete Krieger. A Associação Empresarial de Penha, Balneário Pissarras e Barra Velha, ASPEM, foi fundada no dia 14 de dezembro de 1993, sendo uma entidade sem fins lucrativos. A ASPEM reúne 248 associados em seu quadro, com empresas ligadas ao trade turístico nas áreas de hospedagem, gastronomia e equipamentos turísticos, à construção civil, ao mercado imobiliário, ao setor de serviços, ao comércio e à indústria de transformação e a de pescados. Setores estes que reúnem na ASPEM aproximadamente 81% do PIB da Penha. A Associação Empresarial de Penha tem como objetivo estimular o desenvolvimento econômico e empresarial e promover o associativismo. A ASPEM conta atualmente também com 4 núcleos setoriais, que são os de imobiliárias, turismo, construção civil e mulheres empreendedoras, e um núcleo multissetorial, que é o recém-criado Núcleo Empresarial de Balneário Pissarras. A ASPEM é uma entidade filiada à Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, a FACISC, que é reconhecida como a principal representante do setor produtivo no estado de Santa Catarina, destacando-se por sua abrangência e pela representação de diversos setores como indústria, comércio, serviços e turismo. A FACISC é a federação com a maior presença em todo o estado, a qual reúne mais de 42 mil empresas em todo o território catarinense, por meio de suas 159 associações empresariais presentes em mais de 254 municípios. Em meados de 2017, a ASPEM adquiriu da FACISC e doou para o município o programa DEL, de Desenvolvimento Econômico Local. Não temos dúvidas que o município avançou a passos largos rumo ao desenvolvimento com os projetos e propostas do DEL Penha, sempre em parceria e alinhamento com o poder público, pois assim funciona o DEL, que tem em seu conselho tripartite 5 representantes do poder público, 5 representantes do setor produtivo e 5 representantes de entidades da sociedade civil organizada. Este conselho do DEL tem como premissa validar os estudos e projetos desenvolvidos pelas câmaras técnicas do programa. O intuito do DEL é a melhora da qualidade de vida do cidadão penhense através do emprego e renda. Ainda em 2018, a ASPEM, através de seu representante no Comitê Gestor do Projeto Orla, encampou a proposta de trazermos para o nosso município o programa Bandeira Azul, o qual é um programa de boas práticas ambientais voltado às praias de nosso município. Em abril desse ano, o programa foi reestruturado em Penha e passou a integrar o DEL Penha através da Câmara Técnica de Certificações, a qual abriga o programa Bandeira Azul e, mais atualmente, o programa de sustentabilidade Green Destination. Os programas Bandeira Azul e Green Destination trazem o DNA do DEL Penha, apoiados sempre pela ASPEM e empresariado local, em parceria com o poder público. Temos consciência que esses programas ligados ao desenvolvimento econômico não trazem resultados imediatos, mas temos uma certa expertise através do DEL, onde após 7 anos os resultados começam a aparecer. Isto posto, aproveitamos a oportunidade destas entrevistas com cada um dos candidatos a prefeito de Penha para anunciar que a ASPEM, através de seus associados e seguindo a rota do desenvolvimento econômico sustentável, está em tratativas finais para a contratação de um grande escritório de arquitetura do Brasil para o desenvolvimento de um master plan para a Penha, o qual, ao seu término, será doado ao município e este poderá balizar a tão necessária revisão do plano diretor de Penha.
Passo a palavra ao nosso presidente, Márcio Piccoli, que é a voz do Voz Única da Penha, que conduzirá a entrevista com a candidata. Obrigado, Ângelo. Bom dia, candidata Janete. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos que estão aqui. Bem-vinda, muito obrigado pela sua presença. Bem-vinda à nossa casa. Né? Obrigada pelo convite, adorei a Casa Nova. Que bom tê-la aqui. Candidata, é com grande entusiasmo que a Associação Comercial Empresarial, Associação Empresarial de Penha, Pissarras e Barra Velha, através do programa Voz Única, inicia a apresentação das cartilhas, né, que foram compiladas aqui no nosso município. Nosso objetivo é oferecer uma visão clara e objetiva sobre os desafios e oportunidades enfrentados pela comunidade empresarial de nossa cidade, propondo soluções práticas que possam ser incorporadas aos planos de governo dos futuros gestores municipais. Esperamos contar com o compromisso e com a disposição dos candidatos em transformar essas demandas em ações concretas, que contribuirão para um futuro próspero e sustentável para a nossa cidade. Candidata, eu estava explicando para a senhora um pouquinho antes da nossa transmissão começar, de que o Voz Única é um programa da FACISC feito, a princípio, de forma estadual e agora foi transformado em forma municipal. Foram coletados dados, antes eram coletados dados nas regionais e enviados ao governo do Estado, e esse ano, pela primeira vez, nós estamos fazendo isso de forma municipal, coletando dados em todos os bairros do nosso município, primeiramente pelos empresários e depois validados pelas associações de moradores e demais entidades. Compilamos essa cartilha e hoje iremos entregar à senhora como posso dizer, como diretriz futura a ser seguida, vamos dizer assim. Poderíamos chamar de formalização de um compromisso. Exato, pode ser também. Formalização de um compromisso onde nós coletamos as demandas e estamos entregando aos candidatos para que possam ser cumpridas caso a senhora seja eleita. Então, eu tenho algumas perguntinhas aqui e eu já vou passar para frente. E eu gostaria de perguntar para a senhora, antes de mais nada, por que a senhora quer ser prefeita de Penha? Bem, vamos lá então, Márcio, e a todos que nos ouvem. Por que ser prefeita de Penha? Porque moro aqui minha vida toda e tenho como responsabilidade e como um compromisso até mesmo pessoal de que nós precisamos melhorar a nossa cidade. Porque se eu quero aqui morar, se eu quero aqui trabalhar, e se eu quero que aqui os meus filhos, e as gerações futuras, não necessariamente só meus filhos, tenham uma cidade com qualidade, nós precisamos fazer com que essa cidade tenha, em todos os seus pilares, né, estruturantes, qualidade de vida e desenvolvimento necessário. Então, não tem como a gente ficar em casa reclamando, dizendo, isso não está bom, aquilo não está bom, enfim, e a gente não se comprometer e a gente não dizer, hoje nós vamos assumir esse compromisso. Quando você assumiu a CIPEM, quando participamos juntos de vários conselhos ao longo da história, porque nós temos esse anseio, e isso vem de dentro da gente, de dizer assim, eu quero fazer parte da solução. Os problemas já estão aí, então nós precisamos fazer parte da solução. Então, como precisa se filiar a um partido, precisa fazer campanha, precisa fazer todo esse processo, então eu falei, dessa vez eu vou. Porque eu tenho esse compromisso, eu tenho essa vontade de fazer parte da solução do município. Por isso estou candidata a prefeita. Muito bem. A curadoria do Voz Única analisou o seu programa de governo e causou-nos uma certa estranheza a ausência de qualquer citação ao setor da construção civil, sendo este atualmente o setor que gera divisas no nosso município. Isso seria esquecimento ou a senhora não formatou nenhuma proposta para esse importante setor? Quando a gente fala de construção civil, a gente fala de um dos setores, né, de um dos pilares que faz parte do desenvolvimento do município. Então, quando eu falo de plano diretor, quando eu falo de revisão de plano diretor, quando eu falo de master plan, ali está incluso a construção civil, né? Até porque é minha área de atuação, né? Para quem não sabe, eu sou arquiteta e urbanista. Então, a gente não citou
muitas coisas detalhadamente. O plano de governo ele é um pouco mais genérico, né? Mas, obviamente, ele faz parte da revisão do plano diretor e também do desenvolvimento econômico do município, né? Porque nós temos o parque, nós temos a pesca artesanal, nós temos o turismo e agora a construção civil, que é um setor um pouco mais recente com esse boom que está acontecendo, mas ele faz parte de todos os outros setores do plano de governo e principalmente a revisão do plano diretor. Ok. Sabemos que a questão da segurança pública é de obrigação do Estado e até da União. Entretanto, é necessário pensarmos globalmente, mas agirmos localmente. Qual a sua proposta para amenizarmos os índices de criminalidade em nossa cidade? Baseando-se nas demandas e prioridades destacadas na cartilha do Voz Única Municipal de Penha, aqui estão algumas perguntas que podem ser feitas aos candidatos durante a sabatina. E aqui vem a pergunta, logicamente, né? Na verdade, uma explicação. Que as perguntas seguintes são baseadas nas principais demandas e prioridades da cartilha e ajudam a entender como cada candidato pretende abordar as questões que afetam diretamente a comunidade empresarial e os cidadãos de Penha. Então, a primeira pergunta vai ser baseada com infraestrutura, tá, Janete? Com certeza a gente vai abordar a segurança pública num segundo momento. Mas a melhoria da infraestrutura urbana, incluindo pavimentação, drenagem pluvial, coleta de lixo e transporte público, é uma demanda prioritária, como nós já vimos na cartilha, né? Quais ações imediatas o seu governo pretende tomar para melhorar essas áreas críticas de infraestrutura? Bem, quando falamos em infraestrutura, nós falamos em projeto, planejamento e execução. Então, nós temos toda a questão do plano diretor que precisa ser revisado. Então, por onde começaríamos? Começaríamos pelo master plan. Então, ali tudo vai ser desenhado, quais os setores do município que vão receber o desenvolvimento de habitação social, qual setor do município vai receber a área de qualificação e adensamento comercial e residencial, qual área do município vai ser ligada ao turismo, qual área do município vai ser ligada ao patrimônio histórico, área industrial, os eixos, né, de formatação do comércio. Então, tudo isso vai ser desenhado. A partir disso desenhado, junto com a comunidade, nós não podemos esquecer que nós temos que revisar o plano diretor. Você tem o master plan, você vai para a revisão do plano diretor, aonde tudo isso vai ter que ser compilado, tudo isso vai ter que ser estudado. Tem as audiências públicas com a comunidade, que isso vai desde a comunidade local, ao trabalhador, até o empresariado. Ali tudo vai ser revisado, vai ser transformado em lei. O plano diretor é dividido em lei de zoneamento, código de posturas e código de obras no município. Mas nós podemos colocar também o plano de mobilidade e o plano de arborização, por exemplo, poderiam fazer parte do plano diretor. Tudo isso compilado, tudo isso transformado em lei, a gente passa a fazer com que a cidade tenha projeto, planejamento e execução. E, a partir disso, a infraestrutura ela vai estar desenhada ali dentro. Então, quando a gente pensar que Jaime Lerner, na década de 1970, foi prefeito em Curitiba e fez os grandes eixos de mobilidade, por exemplo, que hoje comporta, por exemplo, o corredor de ônibus e as vias rápidas. E ali foi crescendo o comércio no entorno. E automaticamente para trás foi sendo feito o adensamento das áreas residenciais. Dessa forma você faz com que o ordenamento e o desenho da cidade vá acontecendo. E a infraestrutura tem que ir desenhando junto. Quando eu falo infraestrutura, eu falo também de obra, né? As vias, elas precisam ser melhor desenhadas, o desenho da mobilidade, a área de circulação dos veículos, o transporte público urbano. Nós precisamos formatar um transporte público urbano que seja de acordo com a nossa projeção. Nos últimos 12 anos, nós crescemos aí na casa dos 33%, 34%. Estamos crescendo em torno de 3% ao ano. Se formos só levar isso em consideração, chegaríamos mal e mal a 50 mil em 2030. Mas provavelmente chegaremos a 60 mil habitantes em 2030. Aí eu sempre me pergunto, Penha está preparada para isso? Todos nós sabemos que não. Nós não temos um plano de mobilidade bem planejado, eficiente, que seja executado. Nós não temos o transporte público. Como é que o trabalhador, que mora numa área mais retirada,
vai vir se deslocar para uma área onde nós vamos ter o adensamento da população. Hoje, nós queremos entrar no mercado de luxo. Estamos tendo prédios com alto padrão do ticket médio de venda e alto padrão de acabamento, enfim, uma série de coisas. Mas essa população precisa se deslocar para vir trabalhar nesses locais, não tem transporte público, não tem transporte alternativo, não tem o deslocamento viabilizado. Então, por que não termos um consórcio, através da ANFRE, por exemplo, FECAM, enfim, podemos ir adiante, né? Eu tenho certeza que o empresariado vai estar junto disso, de nós termos terminais urbanos nas divisas do município e também na área central, que um morador, um trabalhador ou trabalhadora que venha de Pissarras, ali na divisa, vá para aquele terminal, possa deslocar para um outro terminal de Penha, por exemplo, e aqui sai ramificado um ônibus, não precisa ser grandes ônibus, porque nem sempre é o grande, para vir trabalhar nessa área que você precisa prestar o seu serviço. Precisa ir ao parque, tem gente que trabalha no parque. Então, nós precisamos redesenhar essa funcionalidade, nós precisamos redesenhar o município dessa forma, para que o trabalhador e a trabalhadora cheguem aos seus locais de destino. Então, o plano, o projeto de transporte público, ele precisa acontecer junto de todo este conjunto que a gente fala de desenvolvimento, pleno emprego e renda, desenvolvimento econômico, plano diretor, plano de turismo. Ou a gente faz esse conjunto, senta, planeja, ou então Penha não vai estar preparada para 2030 com seus 60 mil habitantes. Muito bem. Concordo em gênero, número e grau, e acho que tudo parte do planejamento. Você decidir onde você... Se você não sabe onde quer chegar, você não consegue executar, né? Então, em relação ao turismo, um setor tão importante para a economia local, como a senhora pretende melhorar o acesso aos pontos turísticos, criando novos atrativos, ou melhor, criar novos atrativos e assegurar a balneabilidade e urbanização dos espaços públicos? Bem, o turismo, como a gente já falou, de toda a infraestrutura, ele faz parte também do urbanismo, né? Não adianta nós termos 19 praias, tem gente que diz que tem mais, enfim. Não adianta nós termos todas essas praias tão belas se nós não cuidarmos dela. Limpeza da praia, limpeza agora do nosso novo parque linear, limpeza das áreas de acesso, né, as vias que as pessoas vão chegar ali, precisam ser feitas para que as pessoas possam utilizar. Nós precisamos, desde fazer de novo o projeto, planejamento e execução, nós precisamos colocar também coisas simples, como, por exemplo, uma lixeira. E essa lixeira ela precisa ser limpa no fim do dia. Precisa ser recolhido aquilo que o pessoal deixou ali durante o dia. Nós precisamos ter banheiros públicos para que as pessoas possam utilizar a praia de uma maneira mais adequada. Então, e isso vale também para os pontos turísticos, né, que as pessoas vão ser deslocadas. Nós não temos no município, ou pelo menos eu nunca recebi, um planejamento e um calendário anual de eventos. Quando eu fui, há uns anos atrás, acho que foi ano passado, ano retrasado, na Festa Pomerana, ela acontece em janeiro, em Pomerode, eu recebi um caderninho, coisa mais linda, com a programação anual de eventos. Então, se o pessoal vem no parque, por exemplo, por que esses turistas não recebem um caderno? Tem gente que não quer impresso, tem gente que quer digital, tudo bem, ele tem que ter nos dois formatos, mas você ter um planejamento anual dos eventos que vão acontecer. Nós vamos ter o evento do surf, nós vamos ter o evento da corrida, dos triatletas, de natação, nós vamos ter o evento do kart, vamos ter um evento, a Maratona do Parque, né, que é noturna, se não me falha a memória. Como é que nós não temos um plano anual, um calendário anual para entregar para as pessoas? As pessoas vêm para o município de Penha e muitas vezes se deslocam para Pomerode, para Balneário, para Blumenau, para Florianópolis, porque elas têm alguma atividade para fazer lá. Se a gente trabalhar a questão do meio ambiente, da sustentabilidade, das belezas, para apresentar aos turistas, e junto disso tiver um plano de gerenciamento do turismo, olha que fórmula bem feita, você poder chegar para a população e dizer, ó, está aqui o que nós vamos fazer esse ano, né? E, claro, sempre sentar junto, as conversas precisam ser coletivas, e você tem o plano, você sabe o que vai acontecer. Não tem como a gente continuar esperando uma notícia do Instagram
de algum dos nossos canais de divulgação do município, sabendo que sábado vai acontecer alguma coisa. A área cultural, a área de turismo, a área de eventos, ele precisa ter um calendário anual. E a gente precisa saber antes, né? Isso, de novo, é uma parceria que tem que ter entre município, entidades e o setor do turismo. E tem que ser uma coisa organizada, né? Porque senão a gente fica nesse achismo e nós não podemos mais trabalhar dessa forma. Eu concordo, e Pomerode tem se destacado muito nos últimos tempos como uma infraestrutura organizacional turística muito grande, tanto dos empresários, inclusive com o apoio da FACISC, e pela própria administração pública, que entendeu que a cidade tem esse apelo turístico e está se desenvolvendo cada vez mais, né? Deixa eu dar uma emenda na tua fala. Inclusive, Pomerode, que foi conhecer Gramado, que você também deve conhecer, que é um charme de cidade, tem o planejamento que é feito anual e também tem o planejamento que é feito a longo prazo. Então, eles têm para 5, 10, 15, 20 anos, onde é que nós queremos chegar? Que é o que nos falta, né? Muito bem. Na segurança pública, ampliação da iluminação pública e o aumento do sistema de câmeras e monitoramento foram destacados como essenciais para a segurança. Quais são seus planos para expandir essas medidas e garantir uma maior segurança para os cidadãos e o patrimônio público? Bem, quando falamos em segurança pública, antes de mais nada, temos que falar um sistema de inteligência, né? Então, as necessidades estão aí postas, nós já conhecemos. Então, como é que nós vamos agir? Nós precisamos ter uma Secretaria de Segurança Pública, porque tudo precisa ser gerido ali. Temos a Polícia Civil, Polícia Militar, que fazem todo o esforço para desenvolver o seu trabalho. Mas nós não podemos depender só deles, porque se a gente não cuida do problema, esse problema só cresce. Então, a partir do momento que a gente precisa prevenir, muitas vezes, o problema, a gente precisa ter uma Secretaria de Segurança Pública que esteja alinhada com as outras secretarias, a Secretaria de Planejamento Urbano, a Secretaria de Infraestrutura, a Secretaria de Obras, para que você tenha uma melhor iluminação, para que você tenha iluminação, quando eu digo melhor, em locais estratégicos também. Não adianta a gente ter uma rua extremamente iluminada e a praça, por exemplo, que fica anexa àquela via, ela não esteja bem iluminada. Você tem pontos escuros. Ter câmeras adequadas em todos os locais para que você possa fazer o monitoramento e trabalhar os projetos também ligados a vários setores que a gente pode dizer que são um pouco mais delicados, quando a gente fala dos moradores em situação de rua, né? Esse trabalho precisa ser trabalhado pontualmente através da Secretaria de Assistência Social, para que esse problema ele não tome proporções que depois não adianta mais você vir com polícia para resolver, porque ele vai se espalhando, né? Nós temos em outras cidades do Brasil os problemas dos moradores em situação de rua, usuários de drogas, que hoje você pontua para resolver aqui, eles se movimentam, eles se espalham e chegam em outro lugar. E isso é em questão de horas, né? Então, a gente tem um município pequeno, onde todas essas soluções ainda são pequenas. Se você viaja para São Paulo, para o Rio, para Fortaleza, para Brasília, os problemas são muito maiores, as cidades são maiores. Então, a Secretaria trabalhar com inteligência, monitoramento e urbanização social. Se a gente trabalhar em todas essas pontes, com certeza a gente vai ter um resultado muito grande na segurança pública. Esse tema nós vamos voltar ao assunto daqui a pouquinho, viu, certo. Janete? Porque realmente é bem importante e está nas nossas demandas também. Mas antes disso, ainda sobre infraestrutura, a gente sabe que a cidade está crescendo muito, né, impulsionada pela criação e vindo de novas empresas, né, assim como vários empreendimentos imobiliários, né? Qual a sua proposta para a infraestrutura energética da cidade, para que tenhamos fornecimento de energia elétrica estável o suficiente nos próximos anos? A gente sabe que no passado nós tivemos muito problema, principalmente na temporada, com queda de energia, falta de água, então nem se fala, né? Mas, principalmente com relação à energia, qual a tua ideia com relação a esse tema? Bem, quando a gente vai aumentar o número de moradores, o número de empresas, o número de indústrias, que provavelmente nós vamos passar a ter, você tem toda uma demanda. E quando você tem uma demanda maior, a infraestrutura que nós temos hoje, a gente já sabe que não é suficiente. Mal está dando conta do que temos hoje. Então, imagina se a gente dobrar a população numa questão de 6 anos. Então, tem que ser feito um trabalho junto à Celesc, Águas de Penha, até a própria empresa de coleta de lixo,
para que se tenha um investimento maior nessas áreas. Hoje a nossa geração é feita, né, a transmissão vem por pissarras, mas será que nós não devemos ter uma área aqui no nosso município para que a gente possa ter uma área de transmissão e fazer uma conversa muito próxima com a Celesc, com o Ministério de Minas e Energia, de Elétrica, enfim, de telefonia, e a gente ter terrenos disponíveis para que a gente possa trabalhar mais esse desenvolvimento, porque se nós esperarmos com a infraestrutura que temos hoje para chegar a 60, 70 mil habitantes num período de 5, 6 anos, não vamos ter essa capacidade. Se todo mundo ligar o chuveiro na mesma hora, de todos os empreendimentos que devem sair nos próximos 4 anos, vai cair a luz. Ou então a gente faz esse planejamento, essa aproximação com eles, para que a gente possa aumentar a nossa carga, para que a gente possa ter espaços de transmissão dentro do município, ou então vamos ter um colapso e ele não vai ser muito longe, né, esse problema. Então, conversa, projeto, planejamento e execução. Muito bem. Ainda seguindo, ou melhor dizendo, mudando de tópico, né? A gente estava nos tópicos de infraestrutura, vamos passar para os tópicos de demandas básicas aqui para o nosso município, né? Nós falamos agora um pouco das pessoas em situação de rua, né? O que a senhora propõe para o desenvolvimento social no que tange essas políticas públicas para as pessoas em situação de rua? O que a senhora apoiaria, se a senhora também apoiaria um acompanhamento às famílias em vulnerabilidade social, né? De que forma a senhora acha que isso pode ser executado? Porque, como foi citado, é um problema gravíssimo, não é só nosso, é nacional, internacional, bem dizer, e que não é de fácil resolução, porque se fosse fácil já tinham resolvido, né? Mas, na sua opinião, de que forma a gente combateria esse problema social das pessoas em situação de rua no nosso município? Bem, quando a gente fala em questões sociais, nós temos duas demandas, né? Nós temos as famílias em situação de vulnerabilidade social, que não necessariamente moram na rua, então eles vivem em habitações, que a gente chama na nossa área de arquitetura subhabitações, e eles correm riscos, né, de deslizamento, de alagamento, de incêndios, pela falta de estrutura que eles têm nessas habitações elétricas, enfim. Então, esse é um problema a ser resolvido. Dentro da Secretaria de Planejamento Urbano precisa ter o Departamento de Habitação Social, que tem que trabalhar diretamente com a assistência social, para que você resolva esse problema. Temos crianças nessa situação, é bem complexo. E do outro lado, quando se fala em problema social, nós temos os moradores em situação de rua, que você tem as pessoas que tiveram uma desilusão na vida e simplesmente vivem na rua, não necessariamente com vícios, e eles se deslocam pelo país e eles não têm parada. E eles vivem, enfim, de ofertas, de esmolas, enfim, é um problema. Nós temos as pessoas, os usuários de drogas, dos mais diversos, desde o alcoolismo até drogas pesadas, e nós também temos as pessoas que se escondem da justiça, que é muito fácil, né? Você vive ali naquele meio. E esses três precisam ser trabalhados de forma diferente. A assistência social aborda, faz todo um trabalho, precisa ter, quando nós falamos em segurança pública na secretaria, nós precisamos ter uma polícia, né? Uma guarda municipal que dê esse apoio, que dê esse suporte. Então, a guarda municipal apoia essas ações, essas intervenções com as pessoas. Abriga-se e leva-se quem está em situação de rua por falta de emprego, por falta de estímulo, trata, melhora, ajuda, faz documento, leva eles para melhorarem a sua questão visual, para que eles possam ter um abrigo, para que eles possam ter um trabalho, ou se quiserem voltar para a sua cidade. Depois você faz o tratamento com as pessoas, que você tem a questão de vícios diversos. Essas pessoas precisam ser tratadas. E o pessoal da assistência social sabe como fazer. Essas pessoas precisam ser encaminhadas para tratamento. Não adianta deixar de lado. Porque quando a gente vai na padaria, quando a gente circula na rua, esses problemas estão na nossa frente. E as pessoas que têm débitos com a justiça, aí cabe às polícias oficiais, civil e militar, fazer essa abordagem e dar o encaminhamento correto. Porque não dá para a gente deixar e deixar eles aqui e dizer que isso aí vai se resolver por conta, não vai. Então, você tem a guarda municipal,
os trabalhos de Secretaria de Segurança Pública, Assistência Social, trabalham junto, e habitação social, e aí você passa a trabalhar todos os pontos pontualmente, porém num grande conjunto. Concordo, porém acho que quando a pessoa quer ajuda, fica fácil. O problema é quando ela não quer ajuda. E se não deve nada para a polícia, o que a gente faz? Com o mendigo, com o andarilho, com a pessoa que está em situação de rua, que não quer ajuda, porque se sente confortável, mesmo tendo uma desilusão, usuário de droga, ele está sendo bem tratado, e aí fica, né, até uma situação que existe uma condição social ali, que a gente entende que as igrejas têm boa parte nessa conta, que eles, alguns levam comida, água, então essa pessoa que está em situação de rua está confortável, juntando latinha, fazendo pequenos furtos, ou para usar a sua droguinha, ou para a questão dessa desilusão, vamos dizer assim, né? Então, o que fazer com quem não quer ajuda? Porque mesmo usuário de drogas, a gente não pode internar compulsoriamente, né? Qual é a tua opinião a respeito? Quando a gente fala de espaço público, a gente fala de espaço público que ele é para todo mundo, né? Então, inclusive para as pessoas que vão trabalhar ou que vão para a escola. Então, habitar o espaço público como sendo seu, não permitindo a livre circulação com segurança das outras pessoas, não pode ser uma opção. Então, essas pessoas, elas precisam ser tratadas e enquadradas em regras. Eu tenho regras na minha empresa, no meu trabalho, você nas suas, e todo mundo que nos ouve. Então, nós temos que seguir regras. Então, ficar morando na rua não pode ser uma opção. E essa opção, ela precisa ser tirada das pessoas que acham que podem ficar ali. Eles não podem ter o direito de ficar morando na rua, e ainda esquecemos, nesse conjunto todo, esqueci de falar, muitas dessas pessoas ainda levam os animais junto. E aí fica um outro problema. E essas opções, elas não podem existir. Ou a gente combate isso, ou então nós só vamos deixar o problema por baixo do tapete. Positivo. Nós falamos de internação e de pessoas que têm problemas com drogas, né? Que nos leva ao sistema de saúde, né? Uma das nossas demandas básicas também, solicitado na nossa cartilha, foi com relação à melhor infraestrutura da equipe técnica, né? Foi uma das necessidades urgentes que a gente identificou. Como a senhora pretende lidar com essa demanda e garantir um atendimento de saúde de qualidade para todos os munícipes? Bem, a questão da saúde é uma das nossas necessidades básicas. E a necessidade básica, ela precisa ser atendida, muitas vezes, antes, né, do problema acontecer. Então, se nós pudermos melhorar a infraestrutura de atendimento antes do problema, seria o ideal. Temos a questão do morador de rua, temos a questão de uma pessoa em vulnerabilidade social, bem como podemos ter uma mulher que sofreu violência doméstica, e nós temos também uma criança na época da primeira infância, ou um idoso acima de 70 anos que precisa de atendimento. Por que deixar o problema acontecer para depois tratar a saúde? Aí você tem um PA que hoje não comporta mais a necessidade, as pessoas chegam lá na urgência, na emergência, e já passando mal. Por que não tratar com terapias alternativas ou as terapias tradicionais em conjunto? Você pode ter palestras, você pode ter terapeutas, você pode ter médicos, enfermeiros, fisioterapeutas para tratar esse problema antes. Você pode ter uma assistência num primeiro momento coletiva, sempre lembrando que nós temos que trabalhar em todos os bairros, e depois dali você pode tirar uma pessoa, por exemplo, que está com uma situação mais delicada e trazê-la para um atendimento mais especializado. E aí você acaba diminuindo a demanda do problema depois, porque se uma pessoa é tratada antes, com medicina preventiva, os problemas que vão acontecer por diante, eles passam a ser minimizados. E isso vale para um usuário de drogas que tenta morar na rua, você tem que tratar ele, né? Você tem que acompanhar aquela pessoa, assim como uma criança que está ali desde o momento da gestação, que é quando a gente fala a primeira infância, gestação até os 6 anos, você precisa tratar ali tudo com questões preventivas.
Aí, beleza, está tudo resolvido, mas nós temos as unidades básicas de saúde que estão numa situação precária. Precisa melhorar essa infraestrutura, precisa melhorar as edificações, precisa melhorar a infraestrutura de atendimento, precisa fazer concurso público para que nós tenhamos profissionais para atender. E elas também precisam ser ampliadas. Tem postos de saúde, ou unidade básica de saúde, que eles estão da mesma forma, em mesmo dimensionamento, no mesmo local, desde quando eu era criança. E eu já tenho 48 anos. E elas não ampliaram. A população de lá, até agora, com certeza mudou muito. Então, por que você não faz um investimento? Uma questão que eu defendo muito nas cidades que eu já morei e atuei, de você ter o balcão do cidadão, de você ter a unidade básica de saúde de atendimento. Então, eu preciso ter o atendimento no centro, mas também preciso ter o atendimento nas localidades. Então, a gente pode melhorar o posto de saúde, ter o balcão do cidadão naquela localidade, ter uma praça de atividades, tudo no mesmo terreno. E aí, de novo, você diminui o deslocamento, você diminui o problema, você atinge as pessoas de forma mais próxima, mesmo que a gente tenha o desenvolvimento e o transporte público super bem resolvido, né? Então, trabalha-se próximo às pessoas, porque eu sempre digo, a cidade é para as pessoas. Muito bem. Eu acho que a eficiência pública é uma demanda não só aqui, né, mas em todos os lugares, né? O poder público ser cada vez mais eficiente é urgente, né? Seguindo ainda nas demandas básicas, a educação também foi apontada como uma prioridade, com a necessidade de ampliação da rede municipal de ensino e melhoria da infraestrutura educacional de um modo geral. Quais são suas propostas para melhorar a educação em Penha, incluindo a qualificação de mão de obra local? Bom, a educação do município ela segue na mesma linha da saúde e de todas as outras áreas que já conversamos. A educação hoje nós temos, as escolas não atendem mais o número de alunos, os espaços físicos não atendem a nossa necessidade quando se fala em números e também quando se fala em qualidade. Então nós temos programas federais como Escola Conectada, como tantos outros programas que você pode, a robótica, enfim, tem uma série de coisas que você pode implantar na unidade educacional. Aí você precisa fazer essa aplicação, mas você também precisa ampliar as escolas. As escolas onde estão hoje, temos capacidade de aumento na construção daquela unidade? De novo, quando fizermos a revisão do plano diretor, master plan, tal, é feito um estudo dali. Não está suficiente, então você tem que procurar no outro local para fazer uma outra escola. Quando eu falo escola, nós temos a questão da educação infantil, nós temos o Fundamental 1 e o Fundamental 2. Todas essas unidades, elas têm um deslocamento máximo que as pessoas devem fazer. E a educação infantil é a que deve ser mais próxima de casa. Hoje nós temos uma situação, por exemplo, na área da Vila Olaria ali, que ali não tem educação infantil. A pessoa precisa se deslocar até Anjos de Itapocorói, ou Pingo de Gente, ou então ir até lá no Gravatá. Em compensação, lá na região do Gravatá, ali a gente fala do centrinho do Gravatá, não tem a escola do Fundamental 1. As crianças precisam pegar um ônibus e ir até a Praia de São Miguel para ter o atendimento. E aí, de novo, você faz um deslocamento muito grande das crianças e que isso não se torna eficiente. Nós precisamos ter, além de melhorar essa situação, nós precisamos ter a escola em tempo integral, por exemplo. A escola do Mariscal, ela estava desenvolvendo esse trabalho que foi tirado agora de cena. E por que não ter a escola integral? Por que não ter, quando a gente fala em desenvolvimento econômico, emprego e renda, os pais das crianças precisam trabalhar. A criança não fica esperando, né, no stand-by, como a gente coloca um equipamento, no fim do dia está ali, tudo certinho. Essa criança precisa ter atendimento. Então, essas questões precisam ser olhadas com atenção, com carinho. Nós precisamos ter novas unidades escolares, nós precisamos ter um plano de gerenciamento dessas unidades escolares, melhorar, pagar o piso salarial dos professores e termos professores e demais profissionais que fazem parte daquele grupo. Porque senão a educação, que é uma das prioridades do mundo, né, não é só do nosso município,
ele não se torna eficiente. E aí você tem esses deslocamentos, você tem o baixo incentivo ao desenvolvimento educacional. Nós temos as questões das crianças neurodivergentes, precisa ter a professora para assessorar, né, as monitoras. Então você tem tanta coisa para resolver que precisa ser elencado com os profissionais da educação, com os profissionais de infraestrutura, você fazer um redesenho de todo esse mapa, né, dos planos de gerenciamento e efetivamente aplicá-los. Porque, de novo, se a gente crescer da forma que estamos pensando que vamos crescer, as nossas unidades escolares, a nossa infraestrutura escolar, os nossos profissionais não estão preparados, nem em número, nem em tecnologia e nem em eficiência para atender essa demanda. Então, incentivo, respeito aos professores e atender a população na sua necessidade básica, que é a educação. Muito bom. Educação é um assunto que dá para ficar o dia inteiro conversando, porque tem demanda, né, Janete? E, na minha opinião, um dos assuntos mais importantes, porque é a base de tudo, né? Se você não tem educação, um mínimo de educação cultural, vamos dizer assim, fica muito mais difícil o desenvolvimento, né? E seguindo nessa mesma linha de demandas básicas, também nós gostaríamos de saber qual é, sobre o tema de cultura, né, que também tem a ver com educação, qual é o apoio e incentivo à cultura local com o maior número de atividades realizadas na área, né? Quais suas propostas para a área cultural em nosso município, Janete? Bom, quando falamos em cultura, falamos em desenvolvimento na área audiovisual, na área de artesanato, arquitetura, design, moda. Estamos trabalhando ali dentro. E nós temos os fazedores de cultura. Essas pessoas precisam ter, antes de mais nada, um local próprio para esse desenvolvimento. Nós precisamos ter uma Secretaria de Cultura. Não podemos mais fazer com que a Secretaria de Cultura, em algumas cidades está atrelada à educação, que é uma diretoria, em outras cidades está atrelada ao turismo e ao esporte, acredite. Então, nós precisamos ter uma secretaria dedicada a isso. Aí alguém vai falar, mas você vai aumentar o número de secretarias? Nós temos pessoas dentro do governo municipal que já são concursadas, enfim, que já estão ali dentro de alguma outra forma, e elas podem ser deslocadas e elas entendem de cultura. Então, você desenvolve a cultura. 1% da arrecadação precisa ir para a cultura. Você precisa ter um local para que eles possam desenvolver o seu trabalho, mas também que eles possam apresentar o seu trabalho. Aí, de novo, aquilo que eu falei do planejamento anual do turismo, você precisa ter a cultura como um dos vieses, né, que está dentro do turismo. Onde é que essas pessoas vão se apresentar? Aonde vai ser a nossa feira semanal do artesanato, da agricultura familiar, de produtos agroecológicos? Onde tem? Você sabe? A gente não tem isso em Penha. Poxa, e num domingo de manhã, de sol, com essa beleza que a gente tem, você poder chegar e dizer, vou na feira, pegar a minha sacola, ou aqueles de rodinha, vou na feira porque lá tem o produto natural, porque ali tem os fazedores de cultura, tem uma apresentação artística, tem o artesanato. E outra, quem vem visitar Penha não tem aonde ir. Podia ser no sábado à tarde, domingo de manhã, num local que eu morei em Curitiba, era na quarta noite, a feira era na minha rua. Aí também foi muito privilégio, né? Mas assim, ó, nós sabíamos que a partir das 18h30, nós teríamos a feira na rua. Um pão maravilhoso, produzido naquele dia, produtos naturais, as apresentações artísticas, você acaba tendo um envolvimento. Então, quando você fala em cultura, você precisa ter os locais para que essas pessoas trabalhem e se desenvolvam e se apresentem, porque também eles precisam ter renda. Nós precisamos ter um museu, nós precisamos ter a nossa área de patrimônio histórico preservada e desenvolvida, e nós precisamos ter um arquivo histórico, por exemplo. Nós temos a FCC, a Fundação Catarinense de Cultura, nós temos o IFAM, e nós temos tantos outros institutos a nível Brasil que desenvolvem a cultura, que apoiam a cultura, a economia criativa. Nós precisamos ter o desenvolvimento, 4% da renda mundial está ligada à economia criativa. Nós precisamos fazer com que essas pessoas, cultura, economia criativa, enfim, ligado ao turismo, possam ter empregabilidade. E automaticamente eles tendo empregabilidade, você resolve questões sociais e você resolve
questões do turismo e você resolve questões econômicas do município, trabalhando sempre em conjunto, obviamente. Concordo com você e faltou falar dos artistas locais, né? Que a gente tem muitos artistas locais que precisam ser apoiados, né? Incentivados. Quando eu falei da questão da cultura dos fazedores, não é para trazer artistas de fora, eu estava me referindo a eles. Me desculpe se eu não me expressei corretamente. Não tem problema. Pessoal, nós vamos fazer um intervalinho aí de uns 2 minutinhos para repor a água e já voltamos.
Voltamos, Janete, depois de repor a nossa aguinha. Vamos dar sequência aqui aos nossos tópicos, né, do Voz Única. E o próximo tópico é desenvolvimento econômico. Um assunto que nos faz muito sentido, né? A revisão do plano diretor é apontado como uma prioridade pela classe empresarial de Penha, visando definir melhores parâmetros para o desenvolvimento local. Quais são as suas propostas específicas para atualizar o plano diretor e como pretende assegurar que ele atenda às necessidades de crescimento econômico de nossa cidade? Bom, vamos lá. Falando em plano diretor, falamos em urbanismo, falamos da minha área. Me sinto confortável. Quando falamos em plano diretor, nós precisamos pensar que ele precisa atender às demandas do município. Porque hoje o município de Penha cresce, mas o município de Penha não segue a mesma linha quando se fala em desenvolvimento. O nosso desenvolvimento, a linha é muito mais linear e a linha de crescimento ela é uma linha mais curva, que cresce muito mais rápido. Então, quando a gente fala disso, a gente precisa pensar também no desenvolvimento. Nós precisamos ter um plano diretor, mas nós também precisamos ter um plano de desenvolvimento econômico, que precisa estar associado ao plano de desenvolvimento turístico, por exemplo, a área da cultura. Então, quando nós fizermos a revisão do plano diretor, que nós já vamos ter o master plan, conforme o Piazeira falou, que já vai ser discutido aonde vamos desenvolver e o que vamos desenvolver, nós precisamos fazer, primeiro, a parte burocrática, audiências públicas, contato com a comunidade e ver o que vai ser desenvolvido e onde vai ser desenvolvido. Aí você vai ter a área industrial, vai ter a área de desenvolvimento comercial, a área de adensamento populacional com pequenos serviços, aqueles serviços mais imediatos, o comércio mais imediato. Estamos falando de cabeleireiro, barbeiro, padaria, né? Que são as coisas mais imediatas. A gente precisa ter também, nesse nosso plano diretor, quando a gente fizer o zoneamento, nós precisamos ter os locais onde vamos ter as demandas de ordem maior. Por exemplo, uma indústria maior, as áreas de habitação social, aonde é que vão ficar os nossos terminais urbanos, aonde nós vamos ter, por exemplo, a nossa área para os fazedores de cultura, para que eles possam trabalhar. Onde é que nós vamos ter o nosso galpão de atendimento aos pescadores artesanais? Porque eles precisam ter um local para fazer a manutenção nas embarcações. Não dá mais para a gente deixar na praia. É ruim para eles, é ruim para a comunidade, é ruim para o meio ambiente. E os caras têm um trabalho fantástico, mas a gente precisa ter um local. Então, no plano diretor, tudo isso tem que estar setorizado. Nós vamos crescer essa área X. Vamos ter uma densidade populacional de X mil habitantes nessa área. As vias daquela área estão preparadas para receber aquela demanda? O meu transporte público vai passar como ali? Vou ter que transformar alguma outra rua em sentido único? Para que eu tire um pouco do deslocamento mais pesado para cá. Aqui eu tenho uma área de subdivisão, e aí eu vou com um número menor, um veículo menor. Os transportes alternativos, né, quando a gente fala em patinete, bicicleta alugada, enfim, a pessoa pode se deslocar para uma outra região. E tudo isso tem que estar dentro do plano diretor, porque as pessoas querem que Penha cresça, querem que Penha se desenvolva e querem que Penha seja um exemplo quando se fala em sustentabilidade. Isso eu quero, você quer, todos nós queremos. Nós queremos poder dizer que nós moramos num município que leva a sério o seu desenvolvimento econômico, o seu desenvolvimento urbano, o seu desenvolvimento de turismo, e tudo isso baseado na preservação do meio ambiente, que a sustentabilidade vai ser a palavra-chave. Então, tem toda a parte burocrática realmente para resolver de plano diretor, mas também tem todos os objetivos que ele precisa atingir, para que a gente saiba aonde vamos chegar daqui a 5 anos, 10, 20 ou 30. Porque se nós não soubermos para onde vamos, qualquer caminho vai servir. E não é isso que eu me proponho como candidata a prefeita e prefeita a partir do dia 1º de janeiro. Né? Assim como vocês, eu também quero que Penha seja um município efetivamente e eficazmente desenvolvido em todos os setores. Vai ter bastante trabalho, né, Janete? Nós vemos o desenvolvimento econômico com muito bons olhos e uma necessidade urgente, né?
A gente entende que esse master plan a gente pretende doar para o candidato que for eleito, justamente para facilitar esse trabalho de dar segurança jurídica, não só para quem vai investir, mas também para dar segurança jurídica para o morador, de saber que onde ele está vai ser daquele jeito, tem regras já definidas e mais claras sobre o desenvolvimento do nosso município, né? Ainda falando sobre desenvolvimento, nós temos os incentivos fiscais e a atração de novos negócios também foram identificados como fundamentais para o desenvolvimento econômico de Penha. Quais incentivos fiscais você pretende implementar para atrair novos investimentos e apoiar o crescimento das empresas locais? Bom, as empresas, além de todos os incentivos fiscais que você pode dar a nível municipal, estadual e federal, que há vários programas a nível Brasil, você também precisa dar a segurança do investidor ou do dono de uma empresa, aonde ele vai aplicar a sua atividade, né? Não basta você dar única e exclusivamente o desconto do imposto. Você pode dar uma isenção de imposto aí por 10, 15, 20 anos, mas o cara não vai ter o restante da infraestrutura. Como é que uma empresa que vai vir se instalar, não estou falando de uma empresa grande, pequena, qualquer uma, tá? Uma empresa vai vir se instalar no município de Penha. Vou dar isenção de imposto. Tá, mas não é só isso. Como é que vai estar a infraestrutura daquele local? Estou falando de via, estou falando de galerias de condução de águas pluviais, estou falando do sistema de tratamento de esgoto, estou falando do sistema de gerenciamento de coleta de resíduos, sejam poluentes ou não. Como é que vai ser a coleta de lixo tradicional? Como é que vai ser a iluminação pública e a demanda de energia elétrica para aquele local? Então, quando a pessoa vem, não basta você oferecer um desconto, você tem que oferecer um plano, você precisa oferecer toda uma segurança, a gente fala segurança jurídica tantas vezes, de que ela vai, ou ele vai, a empresa, enfim, vai implantar o seu negócio ali e vai ter um retorno, porque nós estamos falando de empresas privadas que precisam ter rentabilidade, precisam ter lucro. E quando a pessoa vai investir milhões, porque hoje tudo que é investimento é na base dos milhões, você vai investir milhões numa localidade, você quer saber tudo que você vai ter de infraestrutura. Aí o cara vai lá, monta uma empresa, recebe a isenção, mas o transporte público não chega na empresa dele. O trabalhador vai como? Voando? Não tem como. Então a gente tem que oferecer mais para as pessoas. Eu sei que vai dar muito trabalho a partir do dia 1º de janeiro. A gente vai ter que fazer muitos planejamentos, né? A gente vai ter que ter muita coisa para ser feita. Mas, cara, nós temos tantas pessoas no município com vontade de fazer isso, tá? Que não vai depender só de mim. Eu convido todo mundo a participar, porque, inclusive, das metas do meu governo é ter a administração participativa. Vice vai ter que trabalhar junto. E a comunidade, vamos ter reuniões locais, né, nas regiões, para que a população participe. Nós temos orçamento, nós temos uma demanda, nós temos uma necessidade e nós temos o dinheiro. Como e onde vamos aplicar? E isso vale para uma área empresarial, para uma área industrial, para uma área de adensamento residencial e também para as pequenas infraestruturas que também servem a todo mundo. Algumas cidades, inclusive, têm o seu secretário de Fazenda e secretário de Desenvolvimento Econômico chancelados pelas associações comerciais, Janete. Por quê? Porque isso dá pertencimento, isso dá validade ao profissional que está lá desenvolvendo o trabalho, porque a gente sabe que tem cidades que os cargos são políticos, né? Então, esse bom relacionamento que a CIPEM quer ter com o futuro administrador da cidade, justamente nesse intuito de facilitar o lado do administrador e zelar pelo interesse do empresário, munícipe de Penha, né? Pois é, e complementando essa sua colocação, dessa necessidade que tem, uma outra questão que é extremamente importante é quando a gente fala em abertura de empresas, em viabilidades de instalação de uma empresa. Você fazer uma consulta de viabilidade de construção, de loteamento, de implantação de um comércio, não pode levar mais 30 dias. Isso precisa ser mais rápido, precisa ser eficiente. Em algumas cidades isso é online, né? É online, sim. E se compromete, então, a deixar essas consultas de viabilidade, transformar elas de forma online? Mas obviamente que sim. Eu passo por isso todos os dias, né? Eu trabalho no município e trabalho em todas as outras cidades.
ou a gente melhora, claro que não vai ser num passe de imagem, né? A mágica adoraria chegar lá no dia 1º de janeiro e pá, resolver tudo, mas não é assim. Mas tudo isso vai ter que estar dentro do planejamento. Nós precisamos ter um sistema X para atender a população. Por onde vamos começar? Beleza. A pessoa que é responsável por isso, ela vai trabalhar nesse desenvolvimento e nós vamos, ao longo do ano, apresentando os resultados. Porque não adianta só fazer reunião com a comunidade e não apresentar resultado, né? Vamos ter o projeto, o planejamento, ali é desenvolvido, apresenta-se os resultados para a população, para as associações empresariais. Ó, isso aqui não está suficiente, precisamos melhorar, adaptar, e aí vamos adiante. Porque senão o município vai crescer, 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 e a gente vai ficar para trás. E não vamos junto. É a eficiência que a gente falou agora há pouco, né, Janete? Exatamente. Ainda sobre essa parceria público-privada, né, a gente, como associação comercial, a gente fez e apoiou, né, o poder público a trazer o DEL, né, que a senhora conhece, Sim. Bandeira Azul, a senhora Sim. também conhece, né, e agora recente o Green Destination, outro certificado também que nós apoiamos o poder público a trazer para o município, né. A senhora já conhece esses programas e a senhora se compromete a dar sequência nesses programas? Eu conheço os programas, me comprometo a dar continuidade e me comprometo também a juntos buscarmos novos programas que melhorem a eficiência do município. Positivo. De que forma a senhora, como prefeita, apoiaria a continuidade do programa DEL em Penha? Bom, eu acredito que primeiro que a gente precisa ter mais proximidade, né? Quando falaram do Master Plan que vai ser doado para o município, eu gostaria muito que o poder público fizesse mais parte desse trabalho, porque assim, claro, ele tem que ser pago, ele tem toda uma questão que a comunidade, a associação empresarial vai patrocinar. Mas nós precisamos ter essa proximidade, nós precisamos sentar junto para fazer as reuniões e para pensar junto à cidade. Então, essa proximidade ela precisa ter para dar continuidade ao DEL, porque o DEL ele é uma garantia de que as políticas públicas pensadas numa gestão sejam levadas adiante para as outras gestões, para que tenha uma continuidade. Porque não dá para a gente fazer uma administração pública de 4 anos, depois você pode ser reeleito ou não, pode não querer mais concorrer ao cargo, e está aí o próximo que vem, como é que fica? Não sabe o que está acontecendo? Então, a continuidade é o que o DEL promove, né? E a CIPEM promove, CDL, porque as instituições continuam funcionando. Então, quando os cargos políticos vêm, eles ficam por um tempo, mas as instituições de Estado, associações e entidades sem fins lucrativos, eles continuam funcionando, independe de quem governa. Positivo. Inclusive, o Bandeira Azul é nessa mesma linha, né, Janete? Porque, se não me engano, ele inicia na última semana de novembro e vai até a última semana de fevereiro. Essa transição também tem que ser alinhada com o futuro governante, para que não se perca essa certificação nessa transição, né? Então, esse compromisso a gente também gostaria de ter da senhora a respeito dessa... Afinal, depende de um monte de serviços do poder público para se manter esse certificado, se a senhora entende. Sim. Interessante para nós. E isso vai desde a limpeza da praia até a instalação de banheiros públicos, manutenção das restingas, limpeza urbana, né, iluminação pública. Então, para você obter os certificados, tudo isso precisa continuar funcionando, e independe de quem governa. Então, a gente tem que assumir o compromisso junto ao município de dar continuidade a tudo que faz bem para o município. Aquilo que não faz mais bem ao município, todos sentam, conversam e decidem não fazer mais. E cobrar dos secretários que deem esse apoio também, esse suporte, né? Porque o prefeito não vai fazer tudo sozinho, né? Vai precisar de braços, né? Muito bem. Seguindo na nossa cartilha, o próximo tema é inovação e qualificação. A nossa cartilha sugere a criação de um centro de inovação e programas de aceleração para micro e pequenas empresas. Qual o seu plano para fomentar a inovação e apoiar o crescimento de novos negócios em Penha, candidata? Bem, quando falamos em inovação, normalmente falamos em tecnologia e em políticas adequadas, né, para que o atendimento seja mais eficiente em todos os setores. Então, quando falamos em inovação, nós precisamos, por exemplo, desenvolver as questões de startups. Nós precisamos desenvolver áreas que tenham o fomento na tecnologia.
Nós não podemos esquecer que a tecnologia é uma das áreas mais bem pagas. Então, nós também podemos aumentar a nossa renda per capita do município investindo em profissionais da área de tecnologia. Nós precisamos implantar sistemas eficientes no município de acesso aos serviços do município, de acesso do portal da transparência. Nós precisamos ter acesso a novas tecnologias que são desenvolvidas a nível mundo, por exemplo, desde o aluguel de um patinete até um agendamento de uma consulta, a telemedicina é uma inovação. Nós precisamos fazer com que as pessoas tenham acesso à tecnologia. Mas, Janete, nem todo mundo tem acesso à tecnologia. Mas então, quando nós criamos pequenos centros de atendimento nos bairros, você atende a população também que não tem acesso a essa tecnologia. Então, quando a gente fala em inovação, a gente fala em cidades inteligentes, a gente fala em manter os processos efetivamente que atendam a população, falamos em tecnologia, falamos em programas de desenvolvimento dos jovens. Os nossos jovens do município precisam ter o desenvolvimento quando a gente fala em empreendedorismo, quando a gente fala em desenvolvimento educacional. A educação básica, ensino fundamental, ensino médio é uma linha. Mas por que nós não podemos investir em desenvolvimento, em bolsas, em apoio para os jovens terem, por exemplo, desenvolver os cursos, né, profissionalizantes. Nós temos instituições aqui próximas, Univale, IFSC, UDESC, a Universidade Federal um pouco mais longe, mas existem vários programas dentro desses órgãos, dessas universidades, dentro do SEBRAE, SENAC, SESI, que você pode trazer cursos profissionalizantes, que você tem tecnologias que podem ser aplicadas e por incrível que pareça, meu caro Márcio, muitas delas gratuitas. Tem um projeto da Universidade Federal de Santa Catarina que é a realidade aumentada. Ela é gratuita e você pode aplicar no município. Você precisa pagar a impressão dos materiais físicos, mas o acesso digital é gratuito. E você pode, por exemplo, colocar um colete com um corpo humano e ensinar para a criança de uma forma mais lúdica, porque hoje em dia as crianças têm acesso à tecnologia. Não é mais que nem na minha época, talvez na sua, que era na base do quadro giz. Precisamos continuar desenvolvendo a coordenação motora fina, mas nós precisamos nos utilizar das tecnologias para melhorar a qualidade de vida. Cidade inteligente, aplicação da inovação e tecnologia na educação, na saúde, porque daí volta aquela palavrinha que a gente está falando desde o começo, eficiência e eficácia na prestação de serviço público à população. Positivo. Concordamos. Como pretende promover parcerias entre o poder público, instituições de ensino e entidades como o SEBRAE para qualificar a mão de obra local e ajustá-la às demandas do mercado? A gente sabe que a gente tem uma deficiência, isso não é de hoje, isso é de sempre, né? Na qualidade da mão de obra, a oferta da mão de obra e a qualidade da mão de obra, e não só aqui, em todos os lugares, né, Janete? De que forma você imagina promover essas parcerias e melhorar essa mão de obra? Bem, a gente precisa qualificar os nossos jovens, principalmente, para eles poderem entrar no mercado de trabalho. Então, além de toda a fomentação da educação básica, educação do ensino médio, nós precisamos fomentar o desenvolvimento do ensino ali, a parte mais técnica, que nem todo mundo vai querer ir para a universidade, pode querer só, ou também, né, ficar na questão do desenvolvimento técnico. Você tem o Sistema S, eles têm um projeto super bacana, por exemplo, que você pode trazer para o município cursos profissionalizantes de desenvolvimento. Tem culinária, gastronomia, cursos de atendimento ao consumidor, ao cliente. A prefeitura precisa doar o terreno, doar quando eu digo emprestar, né? Não dar. O terreno com infraestrutura elétrica, água e esgoto. E eles têm os seus caminhões prontos, com professores, com toda a infraestrutura para aplicar esse curso no município. Nós temos cursos na UDESC, por exemplo, que fica em Balneário Camboriú, uma universidade estadual gratuita, que nós temos uma única aluna que vai para a UDESC. Por quê? Porque não tem ônibus que leve os alunos para a UDESC. Nós temos cursos durante o dia na Univale, aí através da Universidade Paga, que muitas vezes os jovens não vão porque não têm condições de ir até lá.
Nós temos cursos no IFSC, Instituto Federal, que são cursos diurnos de formação técnica, que os jovens, porque nós temos um ônibus só de manhã e à noite, o jovem não vai porque ele não tem como voltar. Como é que você vai incentivar um jovem a trabalhar se ele não tem como se deslocar de ônibus? Nós não temos o transporte público eficiente. E se a gente também não incentiva o transporte estudantil, como é que aquele jovem vai chegar ali? Então, nós temos todas essas entidades no nosso entorno, temos as outras que são mais distantes, como Joinville e Florianópolis, mas nós precisamos incentivar esses jovens. Quando eu digo incentivar, não é dizer, olha, amiguinho, amiguinha, vai lá. Não, precisa ter transporte público, precisa ter muitas vezes bolsa, precisa ter ou trazer o curso para cá. Então, você precisa fazer com que eles possam se qualificar. Mão de obra mais qualificada, atendimento melhor e cidade mais eficiente. Tá tudo interligado, né? Se você quer ser mais eficiente, você precisa ter mobilidade, você precisa ter educação, você precisa ter saúde, você precisa ter segurança, né? Você precisa ter inovação, né, para ser diferente da concorrência, né? Então, é isso mesmo. Última pergunta do nosso tópico aqui, aí eu tenho umas particulares, tá? A cartilha enfatiza a necessidade de uma gestão pública para mais eficiente e transparente, aquilo que a gente estava conversando até agora, né? Quais medidas você implementaria para garantir uma gestão pública mais aberta, participativa e comprometida com a eficiência, além daquilo que você já falou até agora? Além de tudo que eu já falei. Bem, primeiro é o trabalho que vai ter que ser em conjunto de prefeito e vice-prefeito, né? Não vai ter só um trabalha e o outro só substitui, já não começa por aí. A eficiência de todo o secretariado. O secretariado precisam ser pessoas que, além de ter a capacidade da gestão humana, gestão de lidar com as pessoas, também precisa ter o conhecimento técnico. Não é possível que a gente tenha na Secretaria de Obras um médico ou na Secretaria de Saúde um advogado ou um profissional de uma outra área, né? Um administrador. Nós precisamos fazer com que cada profissional esteja na sua área. Aí, nós temos que ter a aproximação com as associações. Os conselhos, que muitos estão desativados, os projetos, as associações que muitas vezes não estão mais funcionando, nós precisamos resgatá-las. Precisamos fazer com que elas participem. Quando eu falo de administração participativa e colaborativa, é porque essas associações precisam estar juntos. Podemos ter reuniões bimestrais com as associações e as outras bimestrais com a comunidade, né? Podem ser juntas, podem ser separadas, aí tudo vai depender do que planejarmos juntos depois. Mas as pessoas, elas precisam saber que nós estamos ali. Nós precisamos ter a prefeitura nos bairros, mensalmente, semestralmente, para que a população entenda que as obras serão feitas. Nós precisamos ter essa eficiência, essa aproximação, para que as pessoas saibam o que está sendo feito e como está sendo feito. O portal da transparência, ele precisa ser claro, precisa estar tudo ali informado. A consulta, por exemplo, a órgãos públicos, a acessos de serviços públicos, precisa ficar claro para a população. A pessoa precisa saber aonde ela vai buscar e como ela vai buscar. Eu preciso da informação que eu quero abrir uma loja em determinado local. É permitido aquele tipo de serviço naquele local? Eu faço uma consulta de viabilidade. Eu tenho um acesso do portal para que eu saiba o que eu vou fazer, né? Então, precisa ter essa aproximação e a transparência. A prefeito e vice-prefeito precisam ser pessoas acessíveis à população. E as associações, enfim. É isso. E comprometidos com essa eficiência e transparência, né, Janete? Exatamente. Muito bem. Eu vou te dar mais um minutinho para considerações finais, e aí eu faço um bate-bola aqui bem descontraído, só para a gente encerrar. Certo, então. Obrigado pela tua presença, antes de mais nada, e palavra sua. Joia. Quero agradecer, né, em meu nome, em nome de Jorge, o meu vice, o convite, né, a disponibilidade da CIPEM em trazer esse debate para a população, porque assim como a população quer saber, vocês, empresários, né, também querem saber como é que vamos administrar o município, porque não existe administração isolada, não é porque um vai lá resolver que vai estar tudo certo, temos que fazer uma administração coletiva. Então, quero agradecer a quem nos ouve nessa manhã de quarta-feira e quem
leva junto com a gente essa bandeira de dizer nós vamos fazer uma cidade melhor. Então, muito obrigada pelo convite, obrigado pelo bate-papo, pelo pão de queijo, que estava tudo muito bom. Bom, obrigado, tá? Vamos fazer um bate-bola rapidinho aqui, Vai. só para a gente descontrair. Última viagem que você fez? A última viagem que eu fiz foi para São Paulo no começo do ano. São Paulo, muito bem. Música favorita? Música favorita? Nossa, são tantas músicas favoritas que fica até difícil falar, porque eu sou bastante eclética. Então, mas eu gosto muito de músicas tradicionalistas. Ok. Gaúchas? Também. Ótimo. Uma comida favorita? Panqueca. Panqueca. Adoro panqueca. E, por fim, uma frase que a define. Uma frase que me defina. Sou uma pessoa persistente, que luto pelo que quero e pelo bem comum, porque eu vejo que a vida das pessoas só melhora quando as pessoas estiverem no centro das ações. Excelente, muito bem. Pessoal, obrigado a todos que nos acompanharam nessa manhã e agradeço a candidata que se dispôs a vir aqui conversar conosco. Janete, meu muito obrigado, tá? E nos vemos na próxima quarta com o próximo candidato, ou melhor, com a próxima candidata, que é a Dona Maria Juraci, do MDB. Muito obrigado. Obrigada a você.